Olá, boa noite, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que bom que você veio, ficamos felizes com a sua presença. Você é uma pessoa muito importante para nós e ficamos felizes de ter você aqui. Fique à vontade, a casa é sua. Antes de me apresentar e também fazer algumas colocações aqui, eu gostaria de chamar uma pessoa também, uma das pessoas muito importante dessa peça, que é a pessoa que vai estar contando alguns fatos. E eu gostaria de chamá-la para estar fazendo uma oração. E eu pediria por gentileza a você ficar em pé para orar conosco. Evangelista irmão Pedro Fermiano estará fazendo a abertura com essa oração. Fique à vontade. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos orar agradecendo a Deus por esta grande oportunidade de estarmos nesta noite de sábado, onde nós iremos dar continuidade à peça que nós iniciamos ontem. Eu tenho a certeza de que ontem você foi muito abençoado por Deus. Nós podemos relembrar sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e hoje nós estaremos falando a respeito do momento em que os discípulos estavam questionando a ressurreição de Jesus, esperando ansiosamente a ressurreição do Mestre. Vamos orar juntamente comigo. Pai, não há palavras para descrever a nossa gratidão, a nossa alegria em estarmos, Senhor, aqui nesta noite com o propósito de te louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Pedimos, Senhor, desde já que abençoe a cada um que veio nesta noite para ouvir uma palavra de ti, para receber a tua bênção, para receber, Senhor, um consolo para as suas vidas. Todos aqueles, Senhor, que nos assistem também pelas redes sociais, que possam ser abençoados, que possam ser alcançados por ti. Senhor, que nesta noite, que o teu nome possa ser glorificado. Aqui nós teremos, Senhor, jovens, homens e mulheres participando deste momento do teatro. Estarão, Senhor, representando, que tu possa abençoar as suas falas, os seus atos, as suas ações, e que tudo realmente seja para a tua honra e para a tua glória, para o teu louvor, para a tua majestade. Como nos diz João Batista, que tu possas crescer nesta noite, és merecedor, e pedimos a tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, fique à vontade. Você que está na sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais, que o seu coração possa estar tão aberto como se você estivesse presente aqui. Tenho a certeza que Deus falará ao seu coração, da mesma forma que falou ontem, que tocou a tua vida. Nessa noite seja tocado pela mão curadora do Senhor Jesus. Antes de prosseguirmos, gostaria de informar as crianças que estão lá atrás. Os pais podem acompanhar as crianças até a frente, que aqui tem as professoras que estão cuidando das crianças, e elas podem se assentar, tem um espaço aqui à frente. Então as crianças que estão lá atrás podem vir aqui à frente, acompanhada pelos seus pais. Depois os pais podem retornar. Amém. Glória a Deus. Meu nome não importa. Sou um discípulo de Jesus. Não andei com ele no Mar da Galileia, não estive lá naquela época, mas sou um discípulo tão próximo, o suficiente para saber que ele realmente é o caminho, que ele é a vida e que ele transforma. Nós tivemos aqui já uma parte de 3 partes que nós temos do teatro. Uma parte nós tivemos ontem, aonde fomos tocados de uma forma muito especial. Deus se fez presente aqui.
Eu tenho certeza que aonde você está na sua casa, Deus falou com você também. Então nós temos 3 partes muito importantes, onde ontem nós tivemos e aprendemos grandes lições de uma história, se não a maior história de amor de todos os tempos, a história que dividiu o tempo em antes e depois. Antes e depois de Cristo. Ontem aprendemos, ouvimos, tivemos aqui várias ministrações através dessas encenações. Teremos hoje uma parte importantíssima e gostaríamos que o seu coração ficasse bem aberto, seus ouvidos bem atentos para tudo aquilo que Deus tem para você através dessa encenação. Amanhã haverá uma continuação, sim. Teremos nesse momento, ao abrir das cortinas, uma parte daquilo que aconteceu ontem, e nós veremos. E eu convido você para ver comigo essa parte e aprender mais um pouco e ser tocado pela presença maravilhosa de Jesus. Então chegou o momento em que nós veremos Tetelestai.
Com essas cenas que vimos neste vídeo, relembramos o dia de ontem. O dia em que Cristo caminhou nas ruas de Jerusalém em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário. Hoje, nós faremos a representação de trechos das narrativas bíblicas pelo olhar criterioso do evangelista João, também chamado de apóstolo do amor. Shalom. Shalom. Quero também aqui me apresentar como ontem, para aquelas pessoas que não estiveram aqui. Sou também uma simples judia, com nome desconhecido, porém, reconheço que sou uma discípula, discípula daquele que é o Rei dos Judeus. Nesta noite, vimos com estas imagens tudo o que vivemos ontem aqui. Com certeza foram cenas fortes, emocionantes e que tocaram profundamente nos nossos corações. Mas vou falar particularmente aquilo que mais me impressionou. Foi a cena em que Jesus, partindo o pão, compartilhou e dividiu a última ceia com os discípulos. E ainda poder ouvir todos que estavam aqui em também participar deste momento. E você, qual foi a cena de ontem que mais lhe tocou? E você pode então dizer a todos nós que estamos aqui? Tantos momentos foram importantes e tocantes, né? Eu penso que o momento da crucificação, onde ele não precisaria passar pelo que passou. Jesus, ali na cruz, quando ele diz justamente essa palavra, que é uma palavra muito simples, tetelestai, que para um comerciante seria, o preço foi pago. Para um servo, ele diria para o seu senhor, diria, terminei o trabalho. E Jesus, ele falou justamente uma palavra assim, muito simples, para dizer que tinha terminado a sua obra, a maior obra de amor. Sim. E hoje faremos uma representação de trechos bíblicos pelo olhar, pela visão de João. Ontem trabalhamos o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Sabemos que são livros sinóticos, mas a gente não podia deixar de ver alguns detalhes especiais que João conta em seu livro. E você está preparado para essas novas cenas? Vamos ver. Sim? Então agora, com todos vocês, começamos o dia de sábado, o sábado de Aleluia. Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus
Deus meu, por que me desamparastes? Quando alguns da multidão que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias? Tenho sede. Tenho sede. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas a multidão continuava dizendo: Deixem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. A multidão, motivada pelos anciãos, pelos fariseus e pelos principais dos sacerdotes, batiam no peito e menosprezavam o rei dos judeus. E neste momento, ele bradou em alta voz: Tetelestai. Está consumado. Jesus entregou o seu espírito. Foi por amor que ele se entregou no teu lugar e pagou por teus pecados somente por te amar. Coroa de espinhos colocaram em Jesus. Os cravos perfuraram suas mãos e os seus pés naquela cruz. Ele veio pra te resgatar, curar suas feridas, amenizar tua dor. Basta somente o aceitar, e grandes prodígios ele realizará. Foi por amor que ele se entregou no teu lugar, pagou por teus pecados somente por te amar. Coroa de espinhos colocaram em Jesus. Os cravos perfuraram suas mãos e os seus pés naquela cruz. Ele veio pra te resgatar, curar suas feridas, amenizar tua dor. Basta somente o aceitar, e grandes prodígios ele realizará. Tetelestai. Tetelestai. O que o mestre quis dizer com isso? Está consumado? Sim, claro. Em nosso encontro ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou um Salvador. Exatamente. Tetelestai. É o Filho dizendo: minha missão chegou ao fim. Está consumado. Ou seja, ele cumpriu a sua missão. E a morte de cruz foi parte de um plano maior do Pai. Como é de costume entre o meu povo, sempre escrever ao final de uma dívida, quando ela é paga, nós escrevemos Tetelestai. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei dos judeus pagou a dívida. E o sangue vertido no Calvário foi o preço da salvação da humanidade. A missão foi cumprida. E a dívida está paga. Nicodemos. Sim, José. Nicodemos, temos algo importante a fazer. Que? Vamos até Pilatos. Você tem certeza disso, José? Sim, vamos dar ao Senhor um sepultamento digno. Vamos. Ao cair da tarde, chegou o homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Mesmo com medo dos judeus, ele foi ao encontro de Pilatos. Pilatos, dai-nos o corpo de Jesus para que possamos levar ao sepulcro. Pilatos havia condenado um homem inocente. Desde o momento em que Jesus foi levado ao concílio, Pilatos acreditava que o mestre não tinha culpa alguma. Lá no tribunal, Pilatos havia recebido a mensagem da sua esposa. Pilatos, não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Pilatos lavou as mãos e disse: foi o povo quem escolheu Barrabás. E depois de todo o ocorrido, será que Pilatos acataria o pedido de José de Arimateia? Sim. Levem o corpo do Galileu. Deem a ele uma cerimônia fúnebre digna. Soldado, eu ordeno que entregue o corpo de Jesus a José de Arimateia. Tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está
Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu o amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. José e Nicodemos tomam o corpo de Jesus. Envolve-no em um limpo lençol de linho. E levam o corpo de Jesus até o sepulcro novo, perto do Calvário. Esta tumba foi cavada por José, que havia mandado cavar na rocha. E com eles estavam algumas mulheres que vinham acompanhando Jesus desde a Galileia. Vamos, Maria, vamos até o sepulcro para ver como está o corpo de Jesus. Sim. Aqui eu tenho especiarias e unguento. José, são as especiarias para que tratem o corpo. Após verem o corpo de Jesus, as mulheres foram a repousar conforme o mandamento. Nicodemos e José de Arimateia, após verem rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retiram-se. Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigem-se novamente a Pilatos. Senhor, lembramo-nos que aquele enganador, enquanto vivo, disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Governador, ordena que o túmulo seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e roubem o corpo, e depois espalhem entre o povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Certamente, governador, esse engano será muito pior do que o primeiro. Pelo que eu estou vendo, parece que nem mesmo a morte pode impedir que esse Galileu atormente o sistema de vocês. Pois bem,
levem uma escolta. Vão, mantenham o sepulcro seguro da maneira que acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem uma escolta montando guarda, lacraram a pedra. Exatamente. Vimos aqui alguns detalhes importantíssimos que João descreve em seu livro. É interessante perceber que ele dá o detalhe em que o corpo foi envolvido em um linho. Isso é muito especial. E lógico, dizer também que José de Arimateia e Nicodemos prepararam algo importante para Jesus. Interessante ver como Deus, ele foi tão detalhista e ele se preocupou de uma forma a preparar tanto Nicodemos quanto José de Arimateia para cuidarem desse detalhe do corpo. Sim. Porque se não fosse assim, o que aconteceria? De repente eles jogariam no lixo fora de Jerusalém o corpo. Sim. Mas eles tiveram esse cuidado todo, e até porque ali nós vemos o que disse Isaías 53:9, que ele disse que o corpo de Jesus, o corpo seria sepultado entre os ricos. Ele foi crucificado, morto como um criminoso, mas ele foi colocado entre os ricos. Que lindo. E algo interessante que João descreve é que o sepulcro era novo. Havia pouco tempo que José de Arimateia, um homem rico, havia cavado. Justamente. Ficava próximo a um jardim, ao Jardim do Carvalho. Justamente. Isso me comove, em saber que o nosso Cristo teve um sepulcro digno. Verdade. Amém. Mas algo que eu também fico assim, impressionada na história, nessa linda história de amor, é que mesmo vendo que existia algo diferente com esse homem, porque houve terremoto, tudo escureceu, mas mesmo assim, os fariseus, os anciãos, eles foram ainda, mesmo assim, diante de Pilatos, dizer que poderia ser pior se os discípulos fossem lá e roubassem o corpo de Cristo, para que a profecia se cumprisse. Eles bolaram algo ainda para que a história fosse diferente. Mais uma vez a gente vê a insistência deles com respeito à morte, à crucificação. Eles não estavam nem um pouco preocupados, a gente vê, com a misericórdia e com os horrores dos crimes que eles cometiam. Mas eles estavam preocupados naquele momento com as leis sabáticas, e o que eles queriam mesmo era acabar e dar um fim nessa história. Sim. Justamente. Era algo que a gente não poderia deixar passar. Detalhes importantíssimos que João escreve. Mas agora, vamos continuar. Vamos ver o que temos para esse dia. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver. Vocês lembram? Os guardas estavam a ponto de rasgar a túnica do mestre. Só não rasgaram, pois um dos guardas,
propôs que eles poderiam girar a sorte para ver quem ficaria com ela. Sim, sim. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Verdade. Todas as coisas se cumpriram. O soldado quebrou a perna dos malfeitores, mas Jesus, eles o feriram com a lança, para que se cumprisse novamente as Escrituras. E nenhum dos seus ossos será quebrado. Realmente, todas as coisas começam a se encaixar. Era difícil acreditar que ele era o Cristo. Eu precisava ver para crer. Sim, é verdade. Ele é o Cristo, o Rei dos Judeus. Vocês viram? Quando eu cortei a orelha daquele homem, ele realizou mais um de seus milagres. Eu vi sim. Ele curou a orelha de Malco. Ficou perfeita. Mas esse foi só um dentre tantos milagres que vimos o Mestre realizar. Vocês lembram da multiplicação de pães? Aqui temos alguns momentos em que a gente relembra de um dos milagres que Jesus fez, que foi a multiplicação dos pães. Vamos tentar religar aqui esse vídeo por alguns segundos. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque esse aqui foge um pouquinho das nossas mãos. E caso a gente não consiga, a gente continua o teatro daí somente com a atuação dos atores.
tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, filho do homem, filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, 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 eu sou livre, sou livre, eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre. Sou livre. Livre.
Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Irmãos, nós vamos continuar. Isso não vai nos abalar, ok? Nós temos vivido dias muito especiais aqui com esses atores. E a gente está ensaiando faz 1 mês e meio e a gente tem visto como Deus tem agido em cada detalhe. Eu e o André, o meu esposo, a gente já fez bastante teatro evangélico, né? Em Itajaí. Quando a gente morou também na Espanha, a gente fez. E o nosso propósito, a nossa motivação é sempre falar exclusivamente do amor de Cristo. Porque esse amor, ele nos convenceu de todos os nossos pecados. E nós sempre fizemos teatros assim, com parábolas, comparações, muitos deles também contos de fadas, que a gente fez uma releitura. Nós nunca havíamos feito um teatro como esse, que foi tirar trechos literais da Bíblia Sagrada. Nós temos uma fé bem enraizada. Nascemos em lar cristão, aprendemos a Bíblia Sagrada
e aprendemos não espiritualizar tudo o que acontece. Porém, esses dias têm nos dado uma outra visão. Porque nós vivemos esses dias situações e desafios com pessoas que estavam ali envolvidas com teatro, que elas nunca tinham vivido na vida delas. Desafios bem difíceis. Desafios que vai mudar a vida delas. E nós, como líderes, acompanhamos de perto cada um deles. No último ensaio, na quinta-feira, penso eu que talvez tenha sido o desafio mais difícil, porque aconteceu algo com um dos integrantes em que abalou o coração de muitos outros que estavam envolvidos. Porém, como nós temos uma fé muito enraizada, nós entendemos que são desafios que Deus coloca nas nossas vidas para a gente realmente saber e reconhecer que Ele realmente é o Rei dos Judeus. E nós conversando no último ensaio, nós falamos: ei, qual é a nossa fé? Em quem nós cremos? Os fariseus, os escribas, eles falaram que ele era um falso profeta. Fizeram várias estratégias para dizer que ele não era o Rei dos Judeus. Eu perguntei para os integrantes ali no ensaio: vocês também vão pensar dessa forma? Que esse desafio que a vida trouxe para vocês vai ser um fato de vocês ficarem com a cabeça prostrada ao chão e dizer e não reconhecer que Ele é o Deus da vida de vocês? A partir do momento que a gente conversou sobre isso, o ensaio mudou. Não porque eu falei, irmãos, porque não somos nada se não for o Espírito Santo de Deus trabalhando através de nós. O ensaio fluiu de uma forma que de toda a história que nós temos com teatro, eu jamais havia visto. E aí eu volto a dizer que não é espiritualizar nada, porque eu já tive outras experiências e nada foi comparado com esse teatro. Por quê? Porque nós estamos falando na palavra de Deus literalmente. A palavra de Deus, ela tem poder. E nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele não quer que nós estejamos felizes, contentes. Mas aqui, publicamente, nós falamos mais uma vez. Não é porque um vídeo não funcionou, não é porque uma máquina não funcionou, que nós vamos nos entristecer. Tenha certeza, irmãos, que não é isso que nos abala. Abala sim quando perdemos alguém que não quer mais seguir ao Rei dos Judeus. Isso sim nos abala. Mas coisas materiais, isso não vai nos abalar. E se a gente, por algum momento, estiver triste, por favor, você que está aí nos acompanhando, nos lembre disso, ajude-nos a lembrar disso, porque eu sei que o nosso Deus, Ele realmente é o Rei dos Judeus. Isso foram alguns desafios, eu poderia aqui dizer muitos outros, que nós tivemos nesse período. Mas, irmãos, nada foi tão bom e tão alegre, e ouvir da boca de um pai dizer assim: esses ensaios mudaram a vida do meu filho. Ele não falava, ele não conversava. E quem sabe, por tudo que a gente viveu, ele foi um ator que aprendeu como deveria ser feito mais rápido que eu já vi até o dia de hoje. Então, irmãos,
todas essas modificações, todas essas transformações, são coisas que realmente o inimigo não quer para as nossas vidas. Por esse motivo que a gente fala que esse teatro para nós foi algo que marcou a nossa vida. Porque nós sabemos que nós estamos trabalhando no mundo espiritual, tocando em algo muito profundo. Então era isso que eu queria falar para você. Talvez se a gente tivesse corrido tudo certinho como a gente programou, eu não teria essa oportunidade de dizer o que nós vivemos nesses últimos dias. Vivemos a graça do Senhor em pesquisar, em estudar, entender mais a Bíblia Sagrada. Isso não foi só eu, toda a coordenação ali buscando e procurando. E assim, se a gente não apresentasse o teatro, ele já teria valido a pena, porque nós fomos estruturados. Nós estamos muito mais fortes em Cristo a partir desses ensaios que a gente teve. Amém. Agora eu vou perguntar para os nossos técnicos se há a possibilidade de a gente continuar com os vídeos. Caso não haja, a gente continua somente com os atores. Sim? Nós podemos continuar com os vídeos? Sim? Então, irmãos, eu vou iniciar a cena novamente e a gente vai continuar o teatro. Por algum motivo, o vídeo não rodar, aí nós vamos continuar com os atores atuando ali. Combinado assim? Muito obrigada pela paciência de todos vocês. Vocês viram? Os guardas estavam a ponto de rasgar a túnica do mestre. Só não rasgaram, pois um dos guardas propôs que eles poderiam tirar a sorte para ver quem ficaria com ele. Sim, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Eles repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. Verdade. Todas as coisas se cumpriram. O soldado quebrou a perna dos malfeitores, mas Jesus, eles os feriram com a lança, para que se cumprisse as Escrituras. E nenhum dos seus ossos será quebrado. Realmente, todas as coisas começam a se encaixar. Era difícil acreditar que ele era o Cristo. Eu precisava ver para crer. Sim, ele é o Cristo, o Rei dos Judeus. Vocês viram? Quando eu cortei a orelha daquele homem, ele realizou mais um de seus milagres. Eu vi sim. Ele curou a orelha de Malco, ficou perfeita. Mas este foi só um dentre tantos milagres que vimos o mestre realizar. Lembram da multiplicação de pães?
Sim. E o leproso, que prostrou-se com o rosto em terra e pediu para que Jesus o purificasse. E ele disse: fique limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Pedro, você se lembra do milagre que o mestre fez no lago de Genezaré? Sim, pescamos a noite toda, mas não pegamos nada. Porém, sobre a palavra dele, lançamos as redes, não é mesmo? Sim, eram tantos peixes. Tínhamos 2 barcos e enchemos os 2 barcos de peixes, não é verdade, João? Verdade. Os 2 barcos se encheram. E o que dizer de Bartimeu? Mesmo sendo de nascença, implorou a compaixão do Mestre e ele o curou. Sim, foi em Jericó. Quando fecho os olhos, lembro-me facilmente desse feito. Numa cidade chamada Jericó, anunciava que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende meu clamor. Jesus, filho de
Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe e ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te salvou. Foram maravilhosos todos os seus feitos. Mas, e agora? Quais as orientações do Mestre para que fizéssemos no sábado? O que faremos? E agora? O que faremos? Vocês lembram? O mestre disse que ressuscitaria no terceiro dia. Devemos aguardá-lo. Mas será mesmo que o mestre irá ressuscitar? Tomé, como podes não crer? Depois de tudo que vistes ele realizar, ainda duvidas de que ele é o mestre? O que farás, Pedro? Cortarás minha orelha? Se me ferires a espada, eu também o ferirei. Pedro, Tomé, acalmem-se. Lembrem-se do que Jesus nos ensinou quando ceiamos com Ele. Pedro, lembra-te, Jesus lavou nossos pés, Pedro. Lembra-te, Pedro, Ele lavou os nossos pés. Ele pediu que nós nos amemos uns aos outros. Tomé, não tenhas dúvidas que ele é o Cristo, pois tu mesmo vistes os milagres que ele fez.
Todos sabem que eu fui visitar o mestre à noite. Isso não é segredo para ninguém. Sim, eu confesso, eu fui. Afinal, eu não queria ser reconhecido, por isso eu fui à noite. Eu pertencia a um alto clã religioso, eu era fariseu. Vocês já pararam para pensar na possibilidade de que me vissem com aquele que somente se dizia Rei dos Judeus? Mas ele era diferente. Ele era diferente. E eu percebi essa diferença logo no nosso primeiro contato, na nossa primeira conversa. Ele realmente veio trazer salvação à humanidade. José de Arimateia. Você está por aí, José? Vamos compartilhar um pouquinho de como foi aquele dia? Eu, juntamente com José de Arimateia, preparamos um sepultamento digno ao mestre, nas proximidades aonde ele foi crucificado. Tinha um jardim, e nesse jardim tinha um túmulo vazio que ainda não tinha sido usado. Juntamente com ele, levamos cerca de um composto com 35 quilos de mirra e aloés e preparamos o seu corpo. Foi justo o que fizemos? Foi justo. Mas já escureceu, já está noite, nós precisamos descansar. Mas, naquela madrugada, enquanto os discípulos e anciãos, reis e soldados e todo o povo dormiam, houve um estrondo. Que som era aquele? Um terremoto? Barulho de muitas águas? Ou somente uma grande tempestade estava se formando? O que eles encontrariam quando o amanhã surgisse? E você? Está preparado para acompanhar o fim desta narrativa? Esperamos todos vocês amanhã, domingo. Podia ser hoje, né? Mas não tem como, irmãos. A ressurreição é só no domingo. Irmãos, nós da equipe do teatro estamos felizes por essa noite e muito felizes por vocês estarem aqui. Nesse momento nós vamos passar a palavra ao pastor Josué para dar o encerramento e a gente espera todos vocês amanhã. Amanhã será o grande final. Meus irmãos, que bom. Tem que dar uma tranqueirinha para ficar gostosão, não é? É, tem que ser. E a gente bota a culpa no diabo, né?
Ele que faz essas coisas, estava tão gostoso, tão bonito e de repente, mas são problemas técnicos que acontecem. Mas parabéns à equipe, né? O nosso narrador aí, a voz bonita, né? Onde é que está ele? Ele anda escondido por aí. Onde é que ele... está ali, ó. Muito bom, irmão, evangelista irmão Pedro, muito bonito. Uma salva de palma gostosa para Jesus agora, para Jesus. Amém? Amém. A igreja AD Floripa está de parabéns com essa equipe maravilhosa, narrando aqui a Páscoa. Eu queria ter um chocolatezinho para dar para cada um de vocês, mas está difícil. Quem sabe na outra Páscoa a gente vai arrumar um chocolate para dar para vocês, pelo menos para dizer que comeram um chocolate, né? Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês. Não vamos fazer coletas hoje, mas amanhã tragam uma ofertazinha abençoada. Nós vamos fazer uma coleta abençoada amanhã para ajudar essa equipe. Eles tiveram despesas aí, a gente ajudou com uma parte, mas eles foram além da nossa expectativa e nós vamos ajudá-los. Amém? Deixa eu lembrar, amanhã é 19 horas, nosso culto começa sempre às 18 horas. 19 horas, o nosso grupo teatral vai iniciar 19 horas. Hoje atrasou, mas amanhã 19 horas. Só que eu quero convidá-los para estar às 6h30 aqui, para nós começarmos a cantar, adorar a Deus, né? Vamos deixar fechado aqui enquanto se aprontam ali. 6h30 por ali, acho que vai um conjunto amanhã vai tocar aqui, né? Um grupo de violinos vão tocar. Nós vamos receber visitas ilustres amanhã. Vamos dar uma oportunidade a eles, ficaram de vir aqui. Vamos dar uma oportunidade para eles logo ali 6:45, por ali 6:50, mas 7 horas nós vamos iniciar com o teatro. Vamos emendar os 2 cultos, né? E convidei um pastor para depois que terminar a peça aqui, ele tem de 20 a 30 minutos para trazer uma mensagem para nós e orarmos pelo povo e agradecer a Deus por esse momento especial que Deus proporcionou para nós, deixando Jesus vir, ser crucificado, para que eu e você tivéssemos vida. Ele deu a sua vida para que eu e você tivéssemos vida. E a Páscoa nos lembra muito bem isso aí. E eu quero agradecer a presença de todos os irmãos. E eu quero dizer para amanhã, vocês vêm mais cedo, para vocês pegarem o lugar, né? Deixa os nossos lugares reservados aqui, né? Mas venham amanhã e Deus vai abençoar. Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor. E teremos a nossa escola dominical amanhã de manhã. Eu vi ali alguns atores se segurando para não ser tão emotivos. Ficaram emocionados no apresentarem essa peça. Eu creio que não é só emoção, eu creio que é o Espírito de Deus movendo. É o Espírito de Deus fazendo lembrar dos acontecimentos que são reais, que aconteceram e está na história. Que Deus possa usá-los amanhã poderosamente. E eu peço que essa equipe teatral deixa mesmo o mover de Deus na sua vida, deixa, mesmo que se torne emotivo, mas não faz mal, deixa isso acontecer, porque nós assembleianos somos assim mesmo. Quando sentimos algo de Deus, a gente, não é só emoção não, é o trabalhar de Deus no nosso coração. E eu pergunto essa noite, você que ouviu tudo isso aqui, será que você não quer entregar sua vida para Jesus hoje? Dizer sim para Jesus, dizer: Senhor, muito obrigado, eu entrego a minha alma para o Senhor essa noite, eu entrego a minha vida por inteiro para Jesus. Eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu não vou embora sem lançar esse convite. Quem sabe você está aqui, é um amigo, é uma amiga, é um irmão querido que afastou, parou lá à beira do caminho, mas o Senhor essa noite está dizendo: ei, é contigo que eu estou falando essa noite. Tudo isso eu fiz por causa de ti. Então tem alguém para aceitar Jesus essa noite? Enquanto a igreja curva a cabeça assim, nós já vamos orar. Eu pergunto, se tiver alguém que tenha coragem de dizer: pastor,
eu hoje me rendo a Cristo. Eu hoje me rendo a Cristo. Aquelas cenas fortes que nós ouvimos ontem da crucificação de Jesus. E amanhã vai ser lindo, vai ser a ressurreição, né? E eu perguntei a alguém para voltar para Jesus essa noite. Levante só a sua mão assim, ó. Eu vou orar por você, aí onde você está mesmo. E se você está em casa e quer Jesus no seu coração, também pode aceitar aí na sua casa, aí no seu sofá, e Deus vai te abençoar. Temos alguém para Jesus? Amém? Não temos? Amanhã convide alguém não crente para vir aqui, e vamos amanhã ver a continuação e o encerramento. Vai ser bonito, como foi ontem e é hoje. A equipe está lá atrás ainda? Pode abrir essa cortina para nós ver vocês mais uma vezinha, para a gente amanhã, né? Deixa eu ver a nossa equipe aí, ó. Olha a galera bonita aí, ó. Maravilha de Deus. Parabéns em nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus pela vida de vocês. Deus está usando vocês ontem, hoje e vai usar amanhã em continuação. Vamos orar agora por eles. Estenda as mãos aí, vamos abençoá-los para que amanhã Deus os use poderosamente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos encerrando esta noite as atividades aqui no nosso templo sede. Mas amanhã voltaremos pela manhã e à noite estaremos aqui com novamente a continuação dessa peça teatral. Em nome de Jesus, abençoa desde os líderes, desde as pessoas que vieram aqui durante meses, aqui 1 mês e meio, ensaiando, se preparando, que o teu Espírito tome cada vida amanhã à noite, mesmo no sentido que eles estão ali figurando um personagem, mas que o Senhor Jesus desça com a tua mão abençoadora, trazendo inspiração, trazendo graça sobre eles, e que toda a igreja seja contagiada com isso. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que se empenhou e está se empenhando para fazer o melhor, para agradar ao Senhor. Abençoa o André, abençoa a Gislane, que são os coordenadores que estão fazendo esse trabalho junto com essa equipe maravilhosa. Abençoa todo o teu povo, leva em paz aos seus lares, que o Senhor possa abençoá-los, que amanhã no primeiro dia da semana estejamos todos aqui, se o Senhor não vir essa noite, mas se o Senhor vir, nós estaremos com o Senhor para sempre, e se o Senhor não vir, nós estaremos amanhã com o Senhor aqui em nosso templo, em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, amém.